natural para o Mas a falta de investimento, eu entendo da seguinte forma, quer dizer, claro que o Dr. João Nicolini conhece profundamente todos esses meandros e até a pesquisa que ele faz, muita coisa não pode ser revelada do ponto de vista até das identidades que interagem ou subsidiam. Mas eu digo o seguinte, que a decisão política, que o constrangimento político, me parece, inclusive por informações que nós também possuímos, que esse constrangimento em relação à questão da falta de financiamento, dessa decisão política tíbia, complicada, que muitos governos brasileiros, de alguma forma, desestimularam ou descontinuaram esses processos, decorre de pressões do exterior. Na sua pesquisa, você consegue detectar essas pressões que vêm do exterior? E se sim, de onde vêm essas pressões? Olha, eu acho que tem duas naturezas aí que são relacionadas. Acho que se a gente falar quais são as faltas de interesse do Brasil, para o Brasil jamais ter se posicionado em favor de uma bomba nuclear, mas sempre se posicionar a favor do uso da energia nuclear, nós temos três fatores que são constrangedores de três dimensões. A primeira dimensão é a regional. Nós temos desde as questões militares, etc., que falam que deveria se evitar uma possível corrida nuclear na região, na América do Sul, para evitar, digamos, um processo de beligerância contra o nosso principal parceiro regional, que é a Argentina. Não há nenhum documento oficial, isso que eu conheça, que deliberadamente um desses dois países se engajou numa busca de bomba nuclear para se proteger do outro. Pelo contrário, essa tese de que haveria uma possível busca de bombas nucleares um contra o outro é muito mais uma tese importada pelos norte-americanos para falar que essa região seria uma simulação do que acontece no subcontinente indiano, para assim pressionar os nossos programas nucleares. Mas vamos se ater na questão regional. Então, nós temos essa ideia de que nós deveríamos evitar um processo de maior beligerância com o nosso parceiro regional. A Argentina, por isso que nós temos parcerias longevas com a Argentina na ABAC, né, inclusive, para evitar maiores processos de fiscalização de pessoas da IEA, né? É melhor colocar pessoas que nós conhecemos daqui do que processo de fiscalização, mas nós temos todo um processo de aproximação, muitas vezes, da Argentina, dentro da área nuclear. E o que aconteceu, que nós conhecemos, é que havia uma disputa tecnológica entre Brasil e Argentina para ver quem conseguia administrar o processo de enriquecimento de urânio. A Argentina optou por um processo, do ponto de vista nacional, muito mais interessante, né, que é o processo de uso do urânio natural. O Brasil optou pelo processo mais desenvolvido na época, que era o processo de urânio enriquecido. Mas essa é uma dimensão que deve se levar em conta, a possibilidade de uma nuclearização da América do Sul. Esse foi a primeira dimensão que eu encontro, que é um dos empecilhos, inclusive por militares. Inclusive militares importantes falam dessa dimensão. A segunda dimensão que eu vejo é um problema político nacional, que é um problema... Há um desinteresse da classe política nacional numa possibilidade de, primeiro, utilização da energia nuclear. O Brasil é um país que convive com uma grande disputa, idas e vindas sobre a energia nuclear, porque é um país que tem um grande potencial hidráulico. Então, há uma disputa entre Minas e Energia sobre Furnas, etc., sobre a possibilidade de... É uma longa história. Isso em relação ao uso civil, né? Ao uso civil. Mas, no que tange a possibilidade de uso de energia nuclear, isso acaba acarretando também na ideia de que, quando mudou o regime militar para o regime democrático, os constituintes conseguiram colocar no conhecimento social a ideia de que o regime nuclear, o programa nuclear, era uma espécie de maluquice do regime militar, que era muito mais um gasto, que não tinha nenhuma participação social, e era um momento, inclusive, né, como eu falei, que havia desde 79 Three Mile Island, nós tivemos Chernobyl e o desastre do Césio, então a sociedade estava com medo, né, na energia nuclear. E o Brasil, isso desemboca na Constituição de 88. A Constituição Cidadã brasileira, ela é, junto com a Constituição da Nova Zelândia e da Filipinas, as únicas três que proíbem um país de ter bomba nuclear, constitucionalmente.
Só existem 3 países no mundo que têm uma constituição que proíbe o país de ter armas nucleares. Então, assim, categórico isso. O Brasil, a Nova Zelândia e as Filipinas. Isso, inclusive, está num texto do Goldenberg que ele fez recentemente. Nesse ponto, então, nós temos um desinteresse da classe política em entrar nessa seara que poderia, enfim, envolver questões diplomáticas, etc. E o terceiro ponto, que é inclusive o caso que eu mais estudo na minha tese, né, são as pressões internacionais. E aí elas têm um fator porque elas também dão vazão às pressões nacionais, né? Porque as pessoas começam a ter medo do que pode acontecer. E aí elas vêm de diversos locais, né? Elas vêm... Pessoal, só um segundo, João. Esse pedaço, essa revelação é importantíssima, porque é uma questão que a gente sempre suscita aqui, e o pessoal sempre fica naquela, mas por quê? Mas quem? Mas como? Será que são os Estados Unidos? Será que é a Rússia? Será que é a China? De onde vem? E chama todo mundo para assistir essa live, que é importantíssima, porque ela, na realidade, baliza a nossa discussão futura em relação a um estudo técnico. O Dr. João Nicolini está fazendo um estudo técnico que demanda muita interação. Então, ele conversa com muita gente que conhece meandros que o subsidiam para essa fala. Então, vamos compartilhar. Essa é uma live importantíssima. Vamos trazer mais gente para cá. Tem pouca gente para cá. Então, dando like, trazendo compartilhamento, estamos com 1.387 pessoas. Eu tenho certeza que cabe 2, 3 vezes mais do que esse público nesse momento. É um tema super relevante, super importante. Tem a ver com todas as nossas outras discussões. Quando a gente vai falar sobre, olha, por que não acontece? Por que a gente não tem? O que falta? O que não falta? Tem gente, tem brasileiro talentoso como o João Nicolini que está estudando isso profundamente. Então vamos ouvi-lo. Essa terceira e mais importante questão das pressões externas. Então, aí temos diversos aspectos, né? Porque, primeiro, o TNP ele é um processo de construção das grandes potências, né? Embora elas falem que houve uma negociação, que havia um conselho chamado Conselho das 18 Nações para Desarmamento, que o Brasil era parte, porque era uma grande reserva de energia de materiais nucleares, era uma potência do Sul. Na verdade, o texto foi praticamente imposto pela costura que houve entre Londres, Washington e Moscou. Lembrando que nem a China não pôde participar, né? Porque ela estava num período que ela não era considerada país da ONU ainda, né? Na década de 60. E Paris preferiu se abdicar dessas conversas enquanto de Gaulle conduzia seu programa nuclear, mas as duas conseguiram ser, digamos, beneficiadas por esse texto, porque foram consideradas potências nucleares. E o TNP, como acho que o pessoal já conhece, divide o mundo entre potências nucleares que podem deter esses ativos e estabelecem suas próprias práticas de desarmamento. Então, a IEA conduz acordos voluntários de fiscalização. Então, por exemplo, os Estados Unidos pode colocar aonde ele quiser as fiscalizações, só apenas onde ele quer. Então, os Estados Unidos às vezes coloca um reator de universidade na fiscalização. Reator militar não fica na fiscalização. Então, é uma coisa que praticamente de papel, né? Não há interesse. Bom, essa pressão, por si só, já fala da onde que nós temos uma grande fonte de pressões, das grandes potências. Mas é interessante ver como que o mundo foi dividido praticamente em dois, né, no entendimento de que aqui no nosso hemisfério, os norte-americanos tinham muito mais pressões do que os soviéticos. Em questões bilaterais, eu fiz um levantamento que vai ser publicado na minha tese sobre todas as pressões que o Brasil sofreu em questões comerciais. Nós temos apenas um ou dois momentos que a União Soviética interfere no Brasil. Foi uma época que o Brasil tentou comprar, na década de 50, umas toneladas de urânio enriquecido dos Estados Unidos, mas não eram grandes pressões. As principais pressões foram deliberadamente norte-americanas. Os norte-americanos, desde a década de 40, pressionam o Brasil. O Brasil era tido como uma fonte preferencial para estabelecimento do Projeto Manhattan, pelas areias monazíticas, que saíam do sul da Bahia, do Espírito Santo, e havia um estudo muito grande sobre a potencialidade do tório, porque os norte-americanos não tinham consciência de todo o seu vasto poderio de extração de urânio naquele país, né? Então ele tinha que absorver produtos de outros países, e os Estados Unidos usavam a sua influência diplomática, né, para pressionar os países.
Por exemplo, uma das pressões da década de 50 que os norte-americanos fazem contra o Brasil é o fato de que eles condicionam, né, o apoio brasileiro na Guerra da Coreia, ao invés de o Brasil enviar tropa na Guerra da Coreia, manter um acordo extremamente nocivo do ponto de vista soberano para o Brasil de envio de matéria-prima, areia monazítica para eles, né? O Marcelo Damy dá uma entrevista muito forte na década de 70 para o Estadão, no qual ele demonstra como que o Brasil aceitou vender ativos nucleares por preço de banana e trigo. O Brasil trocava por trigo com os americanos. Então, os americanos faziam uma pressão muito forte com o nosso programa. As principais pressões, que também são lembradas pelos norte-americanos, são, por exemplo, os norte-americanos e os britânicos chegaram a bloquear um envio de centrífugas que o CNPq tinha pedido pelo Álvaro Alberto na Alemanha. A Alemanha que estava sob tutela das grandes potências. Ela foi supostamente avisada por pessoas no governo brasileiro, e aí teve uma CPI nesse momento, que foi conduzida pelo Dagoberto Salles, e aí culpou... Opa, quer dizer, lesa pátria, né? Traindo o governo brasileiro de dentro do Brasil. O livro do Dagoberto Salles inicia, o primeiro capítulo é Brasileiros contra o Brasil, sobre a energia nuclear. E naquele momento ficou ali estabelecido que o general Juarez Távora era uma personalidade que pressionava em favor dos norte-americanos, né? O general Juarez Távora, ele estava pressionando, inclusive tirando o Álvaro Alberto do CNPq, supostamente foram as conclusões que a CPI chegou, né? De que para que os interesses norte-americanos fossem resguardados sobre os materiais nucleares brasileiros, né? As reservas de mineral. Isso também vinha do Itamaraty. O Itamaraty tinha uma preferência muito maior de manter a aproximação com os norte-americanos. Então, a gente tem desse processo desde a década de 50. Na década de 70, isso se renova, né, com o Tratado Brasil-Alemanha. Os americanos, o programa nuclear alemão teria dito ao Brasil que venderia ultracentrífugas para o processo de enriquecimento de urânio na década de 70. Mas como o programa nuclear alemão ele é todo conduzido por maneiras de iniciativa privada, capital aberto, né? Então ele tem uma sociedade que iria vender, uma sociedade de capital alemão, holandês e britânico. Essas centrífugas, os americanos pressionaram os holandeses, e os holandeses já tinham um lobby antinuclear muito forte lá de alguns partidos políticos, e aí findaram essa possibilidade de venda de centrífugas também para o Brasil. O Brasil acabou adquirindo um processo de enriquecimento de urânio, no qual nunca foi utilizado como forma de substitutivo, mas foi muito criticado. Então, a gente tem essas pressões que vêm dos Estados Unidos muito fortes. Isso não quer dizer que outros países não pressionem a gente. A França, muitas vezes, condicionou acordos com o Brasil de maneira que não dava, era insustentável as demandas que os franceses queriam para a venda. Então, o Brasil sempre teve o sonho de ter uma usina de transformação do yellow cake, que é a pasta inicial do urânio, né, para a produção de gás, o hexafluoreto de urânio, que é uma parte do processo de enriquecimento de urânio. Essa usina, né, o Brasil tentou contratar da França, mas a França sempre impôs grandes pressões, então a gente também teve problema com a França. A gente teve essa pressão internacional, que também era muito conduzido por um processo de difamação do programa nuclear brasileiro, como se ele fosse perigoso, como se ele fosse um motivo de ser isolado, fez com que países como o Japão não negociassem com o Brasil, fez com que o Canadá, uma vez, inventasse uma ideia que a legislação nacional não tinha, não dava possibilidade para vender uns produtos para o Brasil. E a gente chegou, por exemplo, na década de 80, ao fato dos americanos eles não venderem supercomputadores para a Petrobras, para usina, para nossas universidades, falando que isso poderia ser utilizado, né, por programa nuclear. Mas veja bem, isso não nega que não seja só apenas os Estados Unidos que exerceram pressão, né? Algumas pressões que foram feitas ao Brasil foram feitas com apoio, inclusive, das outras grandes potências, né?